todos os convidados do Jornal da UNIC são ilustres, né? Todos são tratados com muita... Mas esse que está aqui com a gente hoje é mais ilustre ainda, ilustríssimo, porque foi governador do estado, foi senador da República, prefeito de Natal, tem uma larga experiência, o ex-senador Garibaldi Alves Filho, do MDB. A gente vai conversar com ele sobre o momento que a gente está vivendo no plano nacional, perspectivas também das eleições para 2026. Bom dia, Garibaldi. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Pedro. Pedro Neto e Duda. Duda. Bom dia. Bom dia. Garibaldi, vamos começar falando do 7 de setembro, né? A gente viu ontem várias mensagens nas ruas, né? As oficiais, do ponto de vista do desfile lá de Brasília, destacando soberania, nesse momento de discussão de tarifas com os Estados Unidos. Vimos mais um discurso mais radical nos atos em defesa de anistia, em defesa da libertação, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que mais lhe chamou a atenção no 7 de setembro, ontem, do ponto de vista político? Foram essas manifestações, né? Certo. Porque elas realmente se constituem num fato novo, pelo menos para a minha geração, porque o 7 de setembro de antes era apenas aquele que se desenrolou no plano de desfile militar, cívico-militar, né? Desfile estudantil, mas essas manifestações elas refletem esse momento que o país está vivendo, que não é de hoje, né? Não é de hoje. Eu acho que desde 2013 para cá, né, a gente acompanhou manifestações de milhares de pessoas nas ruas. Durante o governo de Bolsonaro, 7 de setembro passou a ser usado politicamente, né, para defender as ideias dele e tal, e o confronto dele, inclusive, com instituições como o Supremo Tribunal Federal. E você passou por uma eleição como a de 22 muito dividindo, muito polarizada, né? Esse espírito de polarização, de radicalismo, continua, Garibaldi? Eu creio que sim. Agora eu espero que daqui para lá temos que acreditar que o momento venha a ser outro, né? De maior compreensão, de maior diálogo, de maior entendimento. Eu sou um otimista inveterado ainda. Você é de um tempo que no parlamento as pessoas tinham até discursos duros, mas você tinha muito respeito pela palavra do adversário. O que é que está faltando hoje no debate político, na sua opinião? Eu acho que você disse muito bem. Está faltando essa compreensão, esse respeito. Você poder ouvir o outro, que hoje você não ouve o outro. Do ovo contra... Cada um na sua bolha, né, Garibaldi? Cada um na sua bolha, como se diz hoje, né? E o que é certo é que nós estamos num momento político muito conturbado, não resta dúvida. Mas daqui para lá eu espero que as coisas venham a tomar um outro... A desanuviar. Desanuviar. Acalmar. Outro momento, né? Senador, e o senhor já demonstrou aí, né, já circula na nossa imprensa o apoio ao pré-candidato Cadu Xavier, da governadora Fátima Bezerra, o que mostra aí uma relação entre MDB e PT. Como é que está o andamento? O que é que o senhor pode adiantar sobre esse apoio ao pré-candidato? Não, eu diria a você que não é questão de adiantar, é questão de qualquer observador constatar que essa aliança deverá continuar. Quando eu digo deverá, porque vai haver um momento político em que ela deverá ser reafirmada. Mas eu acredito que sim, eu creio que sim. Mas quando o senhor fala deverá, é porque ainda existe alguma margem de qualquer mudança? Por que eu estou perguntando isso? Porque a imprensa, o noticiário acompanha
é que existe pressão, por exemplo, para que o vice-governador, quando assumir o governo do Estado, ele repense essa decisão já manifestada por ele, inclusive o senhor, em entrevistas anteriores, confirmou isso aqui, de não concorrer, de terminar o mandato, né, de focar na eleição das suas bancadas, tanto para a Assembleia como para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, esse discurso do vice-governador tem sido reafirmado por ele, e o senhor também, na semana passada, foi nessa linha. Mas existe também a versão, não, mas o desejo de parte das lideranças do MDB para que Walter pense que pode concorrer e pode disputar o governo. Quando o senhor fala que essa aliança deverá ser reafirmada, é porque existe margem para ouvir esses segmentos? Olha, eu acredito que eles possam ser ouvidos, mas eu também acredito a essa altura que a decisão de Walter está cada vez mais se consolidando, no sentido de que ela se torne irreversível. Mas até lá nós poderemos ter algum fato novo. Ele tem recebido pressão hoje, Garibaldo? Não, ele tem Walter tem recebido pressão hoje? Tem recebido pressão não, mas apelos. Tem ouvido apelos, né? Tem ouvido apelos, até mesmo do presidente Lula, quando é que esteve a última vez para a inauguração da Oiticica da Barragem, em Jucurutu, né? Em Jucurutu. Eu ouvi esse apelo que ele fez no sentido de que Walter continuasse, quer dizer, que Walter fosse candidato. Tá, mas o PT do Rio Grande do Norte tem um pré-candidato ao governo que é Cadu. Aí, como é que o senhor vê essa fala de Lula nesse contexto? De que o PT tem um projeto aqui no estado do Rio Grande do Norte. Àquela altura... Ainda cabia esse tipo de colocação do... Acredito que agora eles estejam mais nessa linha. Tá. Essa pré-candidatura de Cadu, na época, não estava tão clara para o presidente. Exato. Tá. Exato. Senador, voltando para a política nacional, o senhor é político já há muitos anos, há décadas já e tudo. Há quanto tempo o senhor não via uma política tão forte em relação ao radicalismo? O senhor temeu novamente por uma ditadura recentemente? Olha, isso aí é difícil. Está havendo até um julgamento, né? Que vai ser retomado amanhã. Vai ser retomado amanhã. É difícil você chegar a uma conclusão, a não ser que você tenha acesso àquelas provas. Mas pelo que o senhor tem acompanhado nas discussões, nas manifestações dos ministros, dos investigadores, nos documentos que estão liberados, né, para consulta pública, a grande pergunta, houve tentativa de golpe em 2022, 2023, Garibaldo? Na sua opinião? Olha, pode ter existido, eu não sei... Vocês vão dizer que eu estou sendo... Está fugindo fugindo. Não sei a intensidade. Certo. A intensidade disso tudo. Pode ter ocorrido, mas isso é tarefa para quem está julgando, para quem está examinando provas. O que é que o senhor acha dessa anistia aí que está sendo defendida pela oposição, principalmente pelos bolsonaristas, no momento em que o ex-presidente ainda está sendo julgado? Ele ainda nem foi condenado, mas já se defende uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive com perdão para torná-lo elegível. O que é que você acha dessa anistia? Olha, o país sempre caminhou na direção de uma anistia, na verdade, mas é como eu acabei de dizer, está havendo um julgamento. Tem que esperar o julgamento. Tem que esperar o julgamento, o pronunciamento dos que estão julgando, a decisão deles,
Para se falar em anistia. Porque seria precipitado agora, eu acho, num momento precipitado. Depois se examine qual a gravidade do momento. Senador, e trazendo essa polarização para o nosso cenário até do município, né? Hoje aqui em Natal mesmo a gente tem uma Câmara muito polarizada, temos a questão da Brisa sendo caçada agora, né? Pelos motivos que foram da acusação, mas enfim, existe essa polarização na Câmara. Como você enxerga também esse momento radical aqui na nossa capital? Porque isso vem se refletindo. Há uma contaminação, há uma né? contaminação, o momento oferece essa perspectiva, esse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que não estivéssemos, mas... Senador, quando o senhor diz que há pedidos, né, para que Walter repense a sua condição de ser candidato ao governo, qual o pensamento do pai de Walter? Olha, pelo que eu conheço do filho, isso não é uma questão só de pai para filho, é uma questão mais... Mas eu acredito que ele vai manter a sua palavra de hoje. Né? Tá, ele deu conhecimento do que pretende fazer, mas em algum momento ele ouviu Garibaldi? Garibaldi... foi instado a dar opinião, a algum conselho nessa decisão, Garibaldi? Ou foi uma coisa muito particular, muito individual dele? Foi muito individual, eu diria que foi realmente individual. Não houve nenhum conselho, nem familiar. Ele não ouviu em nenhum momento? Não, foi uma decisão dele, é por isso que eu acredito. Porque foi uma decisão dele, ele não foi levado a isso. Tá, nessa entrevista mesmo o senhor chegou a dizer que o vice-governador não sofre pressão, mas há quem defenda que ele repense essa possibilidade de disputar o governo no ano que vem. A governadora Fátima Bezerra, em recente declaração, inclusive na semana passada, chegou a dizer que tudo isso não passa de fofoca e futrica, que a relação com Walter de confiança é a melhor possível, é excelente, ela chegou a usar esse termo excelente, mas tratou esse pensamento de uma ala do MDB para que Walter dispute como fofoca e futrica. É isso mesmo? É só fofoca e futrica da governadora? Eu diria que não. Eu diria que não é só fofoca. E futrica. E futrica é um entendimento que algumas pessoas têm que ele deveria renunciar, quer dizer, que ele deveria ser candidato, não é renunciar. Quando a governadora trata com fofoca, futrica, ela está desrespeitando essa ala do MDB, que pensa diferente dela, que pensa diferente, inclusive, do vice-governador? Não. Eu acho que ela deveria ter essa compreensão que eu estou tendo. Naturalmente, cada um vê o seu horizonte. Eu não vejo assim. Governador, como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia o governo Fátima Bezerra? Olha, eu vejo que é um governo de muitos desafios. Segundo ela própria tem reiterado, encontrou uma situação muito difícil quando assumiu e não, eu acredito que ela não, aqui eu vou entrar numa seara alheia. Eu acredito que pode ser que ela não tenha recebido tudo o que ela esperava da parte do governo federal, que às vezes... Mesmo do governo Lula? Porque ela é aliada do Lula. Aliada, mas às vezes é difícil, mas vamos ter uma compreensão que ela é que sabe, cada um que sabe
onde o seu tem um ditado. Sapato aperta. Onde sapato aperta. Mas foi a própria popular. governadora quem disse, senador, que o melhor estava por vir. Por vir, né? Nessa atual quadra, né? Nesse atual mandato, segundo mandato. Deus queira que ela Ainda tem tempo. tenha tempo, porque o tempo urge, como se diz. Na semana passada, a governadora, inclusive, celebrou as suas declarações numa solenidade que teve a presença da ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, do apoio do MDB, o senhor reafirmando o apoio do MDB ao presidente Lula, a Cadu, que é o pré-candidato do PT, e o próprio projeto senatorial da governadora Fátima Bezerra. Ela celebrou, lembrou inclusive os partidos que estão nesse projeto. Mas tirando o MDB, todos os partidos são de esquerda. E aí eu lhe pergunto, Garibaldi, hoje a governadora depende mais do MDB do que o MDB dela? Olha, eu acho que não, que ela... Como partido de centro, Ela claro, tem então a um minha pergunta. partido que tem a sua tendência, um partido que tem a sua consolidação, mas, claro, quanto mais você puder unir, agregar, aliciar, no bom sentido. Isso é melhor. Tá, mas eu entendo. Ela é do partido de esquerda, com uma aliança com outros partidos de esquerda, aí você bota PCdoB, você bota PV, você bota, entre outros partidos, PSOL, e você tem um partido de centro que é o MDB. A questão é essa. A gente sabe que com uma eleição majoritária, a gente precisa, não pode ficar só nos extremos. Ter aliados, né? Não, e precisa ir ao centro, buscar o eleitor de centro. Então, dentro dessa ótica, o MDB, ela precisa mais do MDB do que o MDB dela? Essa é uma questão. Para mostrar a importância que o MDB tem nessa eleição majoritária do ano que vem. Olha, eu acredito que sim. Sim. Acho que ela faz uma avaliação disso com a serenidade que o quadro deve ser avaliado. Eu acredito que sim, claro, é uma questão de, como você disse, lógica, política, de apoio, lógica política. Outra coisa importante, só para aproveitar o gancho aqui, a gente tem o MDB na expectativa de receber um grupo grande de deputados estaduais. Inclusive a perspectiva do presidente da Assembleia deixar o PSDB e se filiar ao MDB com outros parlamentares, formando ali uma nominata forte para a Assembleia Legislativa e até para a Câmara dos Deputados. Essa chegada desse grupo, que vai aproveitar a janela partidária de março do ano que vem, pode alterar o jogo dessa aliança reafirmada pelo senhor na semana passada? A chegada de Ezequiel e de seu grupo? Olha, eu acredito que não, que haverá um respeito, uma consideração a tudo isso, a esse quadro que está posto. Que vai ser encontrado. Eu também, aqui eu não queria apelar para aquela história de dizer depende deles, porque realmente eu acredito que isso vai acontecer. Mas isso depende deles. É um jargão. Então, mas o que está sendo reafirmado pelo senhor, pelo vice-governador, o senhor acredita que vai ser respeitado por esse grupo que está chegando? Olha, não é uma questão de respeitado, porque eles têm uma liberdade muito grande hoje. Não se pode cobrar deles o que eles ainda não colocaram para as ruas, para... Mas isso tem sido conversado nos bastidores, né? Eu acredito. Esses compromissos. Né? Eu creio, né? É questão de crença. Eu poderia dizer aqui a vocês que eu estou na retaguarda. Mas como observador, Garibaldi, mas um observador privilegiado, né? Um observador como vocês são também.
Não, mas a sua posição é mais estratégica. Não, Diga, Duda. Duda tem uma pergunta para você. Senador, como é que está sendo, como é que o senhor está vendo a resposta da população a essa pré-candidatura de Cadu? Porque a gente sabe que a governadora Fátima Bezerra já tem um trabalho, né, longo na política, mas o Cadu é secretário da Fazenda, ele tem essa... todo mundo já tem essa visão dele, né, de ser uma pessoa que está ali conversando, dialogando com os dois lados da moeda. E como é que está essa resposta à pré-candidatura dele? Olha, ainda é cedo para se ter uma avaliação mais consolidada. Ele terá que ter a reafirmação dessa aliança, desses apoios todos, né? Ele também não se pode esperar dele agora um crescimento que não seria natural. Esse campo está em aberto, mas ele tem potencial? Tem Garibaldo? potencial, eu acho que ele tem. Pelo que eu tenho ouvido dele, a palavra dele, como ele se expressa. Mas além da palavra, ele tem potencial eleitoral, ele tem apelo eleitoral pela sua experiência? Eu acho que ele vai ter, viu? Vai ter, né? Isso não se tem antes, só se tem durante ou depois. Pedro. Senador, quando o senhor olha para a política local, hoje, Cadu é o homem, é o nome certo, como o senhor acabou de dizer, que ele tem potencial, mas o senhor acredita que esse jogo não vira? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que, primeiro, eu tenho a convicção de que a decisão partidária que foi alvo à sua candidatura, ela vai se manter. Ele vai se manter. Agora deixa eu perguntar uma coisa que está na ordem do dia também. Zenaide Maia, que foi eleita dentro do grupo da governadora Fátima lá atrás, não só deputada federal, mas senadora, está mais próxima do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que tem um projeto para o governo do estado. Então ela dá sinais de que pode caminhar mais com Alisson do que propriamente com a pré-candidatura do PT e também com o grupo, o MDB. Aí eu lhe pergunto, o MDB vai indicar a segunda vaga para o Senado? Tem algum nome? Não, tem estudado isso? Não existe. E vai indicar o vice? O que é que o MDB quer nessa chapa majoritária, em termos de ocupação de espaços? No momento isso não está delineado, pelo que eu sei. Esse caminho não está traçado. Mas o vice-governador disse que pretende Claro, indicar o vice, não, se possível a vaga de senador, a segunda vaga de senador. O partido tem que ser prestigiado, claro. Tá, mas Não é isso que não eu está est- claro para o senhor. Não é que. Não, pode estar no momento Momento oportuno. que nós vamos viver, não é? Eu já li na imprensa, e a imprensa às vezes solta alguns balões de ensaio, e não é nenhum demérito da imprensa nisso, porque os próprios políticos às vezes alimentam esse tipo de coisa, mas eu já ouvi até a possibilidade do senhor compor essa chapa para o governo do estado, o senhor ser vice-governador do candidato do PT na eleição do ano que vem. Isso pode ocorrer? O senhor pode disputar a eleição do ano que Não, vem? isso não pode ocorrer porque. O Valtinho é governador. Aí ele impede legalmente. O senhor está anulado para qualquer tipo de... Eu estou, como eu disse, na retaguarda. É. Eu não tenho mais ambições. Mas se o senhor não tivesse esse impedimento legal, né? O senhor tentaria um novo mandato político nas eleições de 2026, Garibaldo? Muito se falou que você poderia disputar a Assembleia Legislativa. Você tinha esse desejo? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tive 93 mil votos na última eleição Para federal. para federal e não estou lá. É. Não estou lá em Foi mais Brasília. votado de quem conseguiu vaga, né? Pessoas que não conseguiram essa votação. Então é preciso ter cuidado, porque você está dentro das regras de um jogo que às vezes você não tem esse domínio. Certo. É isso aí, conversamos com o senador Garibaldo Alves Filho, felizmente nosso tempo acabou.
Tinha mais coisa para a gente conversar com ele aqui, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Queria agradecer a atenção de Garibaldi, que nesse início de semana deixou um pouco o exercício. Cedo, né? Acordou cedo, deixou o exercício de lado, mas daqui a pouco ele vai para o exercício, para o Pilates, boa. né? Porque ele, né, Garibaldi, não pode. E não é só Pilates, é musculação também. Ó, É isso aí. Uma boa semana para todos, uma boa semana, Garibaldi. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Agradeço a você, a Pedro Neto, E Duda. E estou à disposição. Obrigado, Muito senador. obrigada. Obrigado, Garibaldi. Até amanhã com o Jornal da Mix. Valeu, pessoal.